Café com informação. Oferecimento Teresina Shopping. Governo do Estado. Colchão Onyx, a tecnologia do prazer. Sesc Senac. Lens, locação de móveis e objetos. Café com informação. Apresentação: Arimateia Azevedo. Por mais de 4 anos, a pergunta que não quer calar é: quando é que o Ministério Público vai concluir o inquérito, vai fechar o inquérito que trata do assassinato da estudante Fernanda Lage? Essa pergunta se ouve nas redes sociais, se ouve nas conversas, e agora nós temos quem pode respondê-la diretamente a você. Nós vamos entrevistar aqui o promotor de justiça, o Uberaci Rocha, que é o dono da ação, que trata exatamente dessa questão, desse cruel, frio e covarde assassinato que ocorreu em Teresina na madrugada do dia 25 de agosto de 2011. Estão quase próximos de chegar ao 5º aniversário desse fatídico acontecimento. Mas vamos conversar com o doutor Uberaci. Doutor Uberaci, a pergunta realmente que não quer calar é essa que eu já formulei. Quando é que nós vamos ter uma resposta do Ministério Público sobre esse caso? Bem, Ari, esse caso, como você acabou de ventilar, ele ocorreu há quase 5 anos e as duas polícias, tanto a Polícia Civil do Estado do Piauí quanto a Polícia Federal, deram resultados que, em verdade, o Ministério Público se manteve contrário. Tanto eu, quanto à época, o hoje aposentado promotor Eliardo Cabral, tivemos uma posição totalmente contrária àquilo que as polícias apuraram no decorrer da investigação. Uma falava que foi, a Polícia Civil falava que foi morte violenta, esse foi o resultado da Polícia Civil, e a Polícia Federal nos colocou duas possibilidades, ou acidente ou suicídio. E nós, particularmente, achamos esses dois resultados desastrosos, porque se tem uma convicção que nós temos, e isso ela é inarredável, é que a estudante Fernanda Lage foi assassinada. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida, o Piauí inteiro sabe do nosso posicionamento, e continuamos com ele. Agora, veja, do ponto de vista processual, o Ministério Público não pode formalizar uma ação penal porque ele não tem os requisitos processuais da ação, quais sejam a materialidade, porque a polícia disse, as duas disseram que não foi homicídio, e a autoria. Nós ainda temos a autoria incerta. Então, só através desses dois requisitos... Há suspeitos? Suspeitos em todo crime sempre há. Mas nós, naturalmente, não podemos apontar nomes, porque seria, naturalmente, até irresponsabilidade de nossa parte, do Ministério Público, apontar nomes sem ter uma base do ponto de vista da prova que indique ou que nos leve a apontar algum nome. Agora, essa questão do suspeito deve fazer parte da investigação. O Ministério Público, então, está diante desse impasse de não ter os requisitos processuais para dar início à ação penal, e em razão desse seu inconformismo, nós já há algum tempo requisitamos algumas diligências, várias diligências que não cabe a mim aqui trazer a público, porque elas têm um caráter sigiloso. Mas tem diligências que os senhores requereram isso há 2 anos atrás e elas ainda não foram respondidas pela polícia? Exatamente, realmente houve isso. Tem algumas outras que nós requisitamos, inclusive fora do Estado. Essas diligências já foram remetidas ao Ministério Público, mas temos o entrave de algumas delas, inclusive, que nós remetemos aqui para
para a Polícia Civil do Estado do Piauí e mais particularmente para o IML, questionando alguns aspectos do ponto de vista da perícia, porque é necessário, primeiramente, que nós possamos mudar a natureza da morte, que hoje, para a polícia, é suicídio e que nós temos que questionar a fim de transformar a natureza jurídica para homicídio. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. E o Ministério Público aí, quando recebeu o inquérito, ele, do ponto de vista processual, ele tem 3 possibilidades que a lei nos coloca. Ou denuncia, na hipótese não é possível a denúncia nesse momento, porque os requisitos da ação, como eu falei, não estão presentes. Tem a outra possibilidade, que é requisitar diligências, é o que nós fizemos, dado a discordância do Ministério Público em relação ao resultado produzido pela polícia. E a outra possibilidade seria o arquivamento. Eu acho que, e algumas pessoas perguntam, e esse caso ainda não foi arquivado ou foi arquivado? Essa hipótese, ela existe naturalmente, mas eu acho que é uma questão de responsabilidade nossa, do Ministério Público, enquanto tiver uma possibilidade sequer de nós, diante do nosso inconformismo, questionarmos o trabalho produzido pela polícia, isso nós iremos fazer a exaustão, até para dar maior tranquilidade à sociedade e à família da vítima. Doutor Biraci, a sociedade do Piauí acompanhou, tanto de um lado, a ação policial através da antiga CICO, Comissão de Investigação do Crime Organizado, como acompanhou os trabalhos do Ministério Público. E houve um choque entre, primeiro de opinião, enquanto os senhores tinham a opinião de que era assassinato, eles trabalhavam naquela história de que terminou redundando, concluindo como sendo morte violenta. E se ouviu e se viu muita, até acusações de parte a parte. A Polícia Civil, na sua opinião, aquela polícia anterior, ela agiu com má vontade nesse inquérito? Nesse caso? Bem, eu não posso afirmar que a polícia agiu com má vontade. Eu posso me referir e fazer algum juízo de valor sobre o trabalho que ela produziu, que está lá para ser analisado pelo Ministério Público, que, a nosso sentir, como já falamos, não foi um trabalho a contento. Eu acho que a polícia efetivamente cometeu alguns equívocos no decorrer da investigação, e isso a gente vê claramente ao estudar esse trabalho produzido pela Polícia Judiciária do Estado, mas não podemos afirmar que ela agiu de má fé ou com irresponsabilidade, porque eu acho que isso não é interessante um confronto nesse nível entre as instituições. Mas veja bem, nessa questão bem, desses tropeços, a Polícia Civil chegou a prender o vigia, o seu Domingos. É evidente, sob a alegação de que ele escondia alguma coisa ou que ele estaria envolvido. Logo depois, quando passa para o âmbito da Polícia Federal, a Polícia Federal prendeu uma das personagens de todo esse cenário, que foi a Nairinha, conhecida Nairinha, colega da Fernanda Lage. Ora, se as duas polícias agiram assim, não é porque elas viram que tinha algum indício de assassinato, de envolvimento dessas pessoas? Bem, esses dois personagens que surgiram na investigação, tanto o Vigia Domingos quanto a Naira, para o Ministério Público, em verdade, nós acreditamos que eles sabem mais do que aquilo que eles disseram. No caso do Vigia, ele faltou com a verdade, e no caso da Naira, nós entendemos que ela omitiu verdade eventualmente existente que não foi trazida para o bojo da investigação. Eu, particularmente, tive oportunidade, juntamente com o promotor Eliardo Cabral, ouvir a Naira dentro da Polícia Federal, conversei com ela, sozinho com ela, tive também conversando, eu e o promotor Eliardo Cabral, dentro da penitenciária feminina, conversamos bastante, e inclusive deixando ela muito à vontade para falar aquilo que eventualmente ela soubesse, mas infelizmente não foi possível
a gente detectar, e ela se fechava o tempo todo para sempre, naturalmente, a nossos juízes escamoteando a verdade. Agora, evidentemente que alguns questionamentos em relação a ela, por exemplo, ou nos traz uma certa, de alguma forma, nos coloca dúvida a respeito, ou nos dá a certeza, melhor dizendo, de que ela realmente sabe mais do que ela disse, e na verdade ela não disse basicamente muita coisa, mas veja, a Naira teve advogados contratados de outro estado para vir aqui, então tudo isso custa... Aliás, contratado, é bom que se diga contratado, advogado contratado por empresa supostamente de gente supostamente envolvida na questão. Bem, isso eu não posso afirmar. Ficou claro isso na época. Isso eu não posso afirmar. Eu sei que ela tinha um advogado, veio de um outro estado, me parece que do estado do Maranhão. Maranhão. Então, esses são dois personagens que nós entendemos que são figuras importantes dentro da investigação. Mas eu quero colocar uma outra. Eu acho que, a juízo do Ministério Público, quem deu o depoimento mais forte e que em nenhum momento não faltou com a verdade, isso não só eu que estou dizendo. Eliardo Cabral dizia a mesma coisa em relação a ele. E, além de nós, quem primeiro disse e fortaleceu essa posição, essa do Ministério Público que nós estamos dizendo, foi o delegado da Polícia Federal, que veio de São Paulo e que presidiu o inquérito no âmbito da Polícia Federal. Delegado Antônio Freitas. O Antônio Freitas. Ele chegou, inclusive, a conversar comigo e dizer claramente, olha, doutor, ouça, eu vou trazer esse rapaz, eu vou perguntar tudo o que eu já perguntei e o senhor vai ver que ele tem um depoimento 100%, eu dou 100% de credibilidade às palavras dele. Era um vigilante, não era? Era o vigilante, o fiscal da vigilância, né? Então, esse rapaz, ele posteriormente, ele também foi ouvido pelo Ministério Público, nós tomamos o depoimento dele no âmbito do Ministério Público e eu reputo o seu testemunho, aquilo que existe de maior crédito dentro dessa investigação. Agora, o que foi feito em relação a ele? Não levaram muito a sério essa história dele? Não. A polícia, e aí eu falo da Polícia Civil, no caso, porque depois nós, em diligências, requisitamos que fosse feita uma análise do perfil da estudante Fernanda Lages, e veio uma profissional do Distrito Federal, mas ela veio basicamente, o que todos nós tomamos conhecimento, basicamente para acabar com a imagem da moça que foi assassinada, o que em verdade é uma inversão de valores. Você não tem o direito de, fazendo uma investigação, o que se busca numa investigação? Se busca a materialidade e a autoria de um delito. Você não pode, um profissional não pode vir para acabar a imagem da vítima, não é isso que se propõe o inquérito policial, ou seja, há aí uma inversão de valores. E dentro dessa linha, a polícia descaracterizou totalmente o testemunho do Jason. Jason, que é o vigilante. Que é o vigilante. Então... Aliás, parece que ameaçaram até processá-lo. Foi ameaçado de processá-lo, fizeram lá uma investigação em relação a ele, e inclusive foi remetido ao Ministério Público como se ele foi enquadrado como falso testemunho, né? Mas o Ministério Público, e aí eu afirmo, esse rapaz, na verdade, diferentemente do que a polícia nos remeteu, esse rapaz, ele fala a verdade de uma forma cristalina. Nisso os promotores e a Polícia Federal estão de acordo.
O depoimento dele, promotor, induziria a se buscar alguma identificação lá na frente? Eu acho que o depoimento dele, a importância está, porque ele disse que foi, quando fazia o seu trabalho de fiscal da vigilância, passou pela porta, pela frente do prédio do Ministério Público Federal e lá se encontravam Fernanda, Naira e um rapaz que não foi identificado. Uma terceira pessoa, que era um homem, não foi identificado. Ele dizia muito claramente que o rapaz virava o rosto para um outro lado, como se não quisesse ser visto, ser observado. Mas ele diz, havia o rapaz, havia a Naira e havia a Fernanda. Diz inclusive o seguinte, o que chamou a atenção dele foi o fato se não me falha a memória, diz que a Naira teria umas pernas muito bonitas e ele falou para o colega que estava deitado no banco do carona do carro da vigilância. Ele, olha essa moça aí, como ela tem as pernas bonitas. Então isso chamou a atenção. Ele diminuiu a velocidade do carro. O carro estava praticamente parado. Então ele visualizou muito próximo e aí ele pôde identificar as duas garotas, a Fernanda e a Naira, e identificou o homem. Não pôde identificar quem era porque ele ficou olhando para um outro lado como se não quisesse ser visto. Então esse é um depoimento, a nosso sentir, é um depoimento arrasador. Eu acho que tudo parte do depoimento desse vigilante. Teve outro depoimento polêmico, promotor, o da sobrinha do ex-deputado Cabelouro, em que ela disse que tinha visto, foi apresentada ao namorado da Fernanda, que seria um engenheiro, a quem a Fernanda só se referia ao meu engenheiro. Acho que o senhor e o promotor Eliardo acompanharam o depoimento dela na SICO. Nós acompanhamos. Realmente ela foi logo naquele primeiro momento. E eu acho que foi, já temos aí basicamente 5 anos, mas a minha memória até que é bastante razoável para questões de datas, porque... Teve até um detalhe de que enquanto ela estava prestando depoimento, ela recebeu um telefonema, é o tio Zé. Realmente houve isso. E foi nesse dia, nesse momento, quem estava lá como delegado, o delegado Paulo tinha saído para ver a questão de prorrogar o prazo da investigação, ele teria ido ao fórum, e eu me encontrava lá com o promotor Eliardo, e quem estava lá na condição de delegado era o delegado Armandinho Pinto. Exatamente. E ela recebeu a ligação exatamente quando nós estávamos lá. Ela realmente ela estava prestando seu depoimento, o telefone tocou e ela disse que era o tio dela. E nós falamos, atenda isso, nós falamos, atenda o telefone. Ela até quis sair, não, você pode atender aqui na frente da gente, não tem problema nenhum. Ela atendeu e conversou com ele e tal. E foi aí, nesse momento, depois disso, que começou o primeiro embate, a primeira discórdia do Ministério Público com a Polícia Civil. Se eu não me engano, acho que ela teria dito lá na sala que o tio Zé, segundo ela, estava providenciando uma viagem dela para Fortaleza, alegando que ela estava muito cansada. Exato, ela falou isso. Está lá no depoimento dela. E aí depois houve lá um embate, nesse momento, entre o promotor Eliardo Cabral e o delegado que lá se encontrava, né? E eu mesmo naturalmente, estando aliado àquilo que o colega Eliardo, naquele momento, estava falando, eu tive uma posição mais de tentar apaziguar os ânimos que naquele momento realmente estavam extremamente exaltados. E a partir daí foi aquilo que todo o Piauí
tomou conhecimento. O embate entre o Ministério Público e a polícia começou exatamente nesse momento e depois a coisa foi desandando até chegar ao seu ápice no momento em que a polícia divulgou o seu relatório publicamente. Promotor, voltando ao caso, ao nome do delegado Freitas, ele chegou a dizer, isso segundo revelação feita aqui no Café com Informação pelo pai da Fernanda e pela tia da Fernanda, que o vigia, ele mentia tanto, o vigia, seu Domingos, mentia tanto, mas mentia tanto que ele queria parecer as mentiras como verdade, ele assumia como verdade. Aí eu lhe pergunto, na condição de um delegado de polícia, ele vê que o cidadão está mentindo e não fez nada sequer para indiciá-lo? Bem, eu entendo assim, nós vivemos hoje, em razão da própria democratização do país, um outro momento, inclusive um outro momento até do ponto de vista da investigação. O delegado, naturalmente, em situações como essa, quando nós estávamos no regime de exceção, isso era muito facilmente resolvido, porque se partia para atitudes condenáveis por todos. Mas hoje não, hoje o delegado ele tem que, diante de uma situação dessa, ir montando uma outra estratégia para que ele possa desmontar aquele testemunho que foi dado, que aparentemente parece ser um testemunho mentiroso, né? Essa é a linha que deve a polícia trabalhar hoje, né? Então, assim, o que se sabe mesmo, o que é possível se detectar, e isso qualquer um pode fazer, é chegar à conclusão que o Domingos realmente não dizia a verdade. Ele era um homem amedrontado, ele era um homem com medo. E o homem com medo e amedrontado, ele age dessa forma. Eu posso dizer para você, aqui, por exemplo, no Tribunal do Júri, no meu dia a dia, quantos julgamentos não tem um resultado positivo, porque o Ministério Público aí fica amarrado diante de um testemunho medroso, de um testemunho que está aterrorizado pelo medo, e o medo faz parte da natureza humana, né? E nós temos que ver isso. Quantas vezes não disse nesse tribunal, hoje nós estamos aqui fazendo um julgamento sobre o signo do medo, e exatamente para alertar o corpo de sentença, o conselho de sentença, de que a interpretação daquela prova deve ser vista de uma outra forma. Enfim, é dentro dessa linha que eu vejo esse testemunho falso, né? Bom, a ação política ou a própria polícia atabalhoada, isso atrapalharam as investigações? O promotor vai responder no próximo bloco. Café com Informação. Oferecimento Teresina Shopping. Governo do Estado. Colchão Onyx, a tecnologia do prazer. Sesc Senac. Lens, locação de móveis e objetos. Pensar numa festa, escolher a decoração, definir cores, peças. A Lens Casa e Festa oferece o acervo mais completo para comemorar os momentos mais especiais de sua vida. Só na Lens você encontra móveis e objetos em vários estilos para seu evento. São modelos exclusivos que você só encontra aqui. Então, pensou em festa? Pensou Lens. Fone 86-3233-3026. Estão de volta. Mundo Jurássico. A maior exposição de réplicas de dinossauros. De 21 de maio a 21 de junho, no Teresina Shopping. O promotor Biraci Rocha é o entrevistado do Café com Informação. Ele vai dizer, finalmente, qual vai ser o destino do inquérito que apura a morte da estudante Fernanda Lages, ocorrido há quase 5 anos. E a pergunta que eu fiz no primeiro bloco é de que se a ação política atrapalhou
as investigações do caso. Bem, meu caro jornalista, eu não posso, assim como não pude em relação à pergunta anterior que você me formulou, no tocante ao trabalho da Polícia Civil, eu não posso afirmar que houve interferência política no sentido do andamento da investigação. Não seria razoável, diante das responsabilidades que tenho com o trabalho que realizo, afirmar isso. Mas o deputado Marcelo Castro, ele fez sérias acusações contra os dois promotores na época. Bem, eu não quero de nenhuma forma me referir àquilo que falou qualquer parlamentar que de alguma forma teve seu nome ventilado. Não, eu falo do trabalho da investigação, daquilo que sei, daquilo que penso a respeito, que posso interpretar. O que eu quero dizer é que dentro dessa e você me perguntava mesmo sobre se a forma atabalhoada da polícia agir não atrapalhou. Eu entendo, eu quero acreditar que mais foi uma falha da polícia, foi um despreparo da nossa polícia. Não que eu esteja afirmando que ela seja, no seu todo, despreparada, não é isso. Mas, contra evidências, não há que você comentar. Todo o Piauí sabe que ali naquele local onde a estudante foi assassinada, foi feito um verdadeiro piquenique. Todo mundo entrava lá, a polícia não teve o trabalho de preservar o local do crime, que é algo mais elementar que existe para a polícia, é tentar preservar o local do crime. Assim como é elementar para o Ministério Público fazer uma denúncia, para a polícia é preservar o local da morte, porque está lá no Código de Processo, o Código diz o que é que a polícia, quais os procedimentos que ela deve tomar logo de início. E o primeiro deles, para que a prova não possa ser, de alguma forma, atingida na sua essência, ela deve preservar o local do crime. Me chamou a atenção, numa entrevista que eu fiz com o Paulo Lages, pai da Fernanda, promotor, um fato interessante. Me lembrei porque nessa semana passada o senhor encaminhou um ofício ao delegado-geral de polícia pedindo que ele dê prosseguimento ou desengavete, isso é linguagem minha, uns inquéritos que o senhor fez requisições à polícia ainda na gestão anterior, 2014, e até agora não lhe responderam. E em função disso eu me lembrei da história de uma revelação do seu Paulo Lages, em que ele disse que entre várias coisas que foram presenciadas, tinha uma argumentação de um dos peritos em que ele tinha visto uma gota de sangue na coxa da Fernanda Lages, no corpo dela, deitado lá no chão, e que ele viu aquela gota de sangue. E chamou a atenção que o perito teria dito que aquele sangue não era da Fernanda, e sim parecia ser de uma pessoa que estava sobre ela, em pé, sobre ela, e teria caído dessa pessoa. Quer dizer, isso um dos fatos elencados aí dentro desses inquéritos, dentro dessas investigações, que eu acredito nem esteja no inquérito. O que especificamente o senhor pediu, o senhor requisitou nesses seus ofícios? Bem, primeiramente eu vou me resguardar ao sigilo de não divulgar aquilo que requisitei, porque na verdade esses aspectos são aspectos para o Ministério Público sigilosos. Tanto que eu nunca tornei público. Sempre falei que requisitei diligências, mas não disse a natureza das diligências. Mas o que se sabe dentro do inquérito, e isso veio a público à época, que a Polícia Civil ainda estava conduzindo a investigação, naqueles exames realizados no estado da Paraíba, foi detectado a existência de sangue com 2 perfis masculinos, né?
E que, naturalmente, eu acho que esse é um flanco, é um aspecto. E que parece que não era do pessoal da obra. Eles chegaram a comentar que esses perfis, esse sangue, era de funcionários, de trabalhadores da obra. Agora, Não era. Nós não podemos trabalhar no campo da hipótese. Eles falavam que eles colocavam a possibilidade de que esse sangue fosse de trabalhadores da obra. Agora, para você afirmar, e aí entra a questão pericial, para você afirmar algo, e aquilo é um trabalho científico, para eles afirmarem, eles têm que dizer, não, foi constatado que o sangue era de fulano de tal. Aí não há o que se discutir. Agora, quando você coloca dentro do âmbito de uma perícia que há a possibilidade de que esse sangue fosse de trabalhadores da obra, aí nós temos um trabalho inconclusivo. Ou seja, esse aspecto poderia e deveria ser melhor investigado para se buscar, para se ter a certeza de uma afirmação que a própria perícia estava fazendo. Promotor, outro fato interessante, e foi colocado aqui pelo pai e pela tia da estudante, foi uma informação que lhes foi passada pelo delegado da Polícia Federal e que ele terminou dizendo, concluindo para eles, e que o inquérito da Polícia Civil tinha sido tão mal feito que ele via indícios de irregularidades, que ao final do seu inquérito dele, da Polícia Federal, ele iria sugerir punição para os delegados da Polícia Civil. E isso não está lá ele terminou concluindo e não colocou isso no inquérito. Isso é muito sério. Não tenha dúvidas. Mas o que ele afirmava em relação ao trabalho da Polícia Judiciária do Estado, e que falou, segundo o que você acaba de dizer, que ele teria falado para a família da Fernanda, eu acho que isso, de alguma forma, não me surpreende, porque eu sei que, naturalmente, cada profissional ou cada instituição, você tem a sua ética própria no seu trabalho de investigação. Ele pode ter dito isso intramuros, não sei se como forma de confortar melhor a família, mas era um juízo de valor que ele estava fazendo sobre o trabalho da Polícia Judiciária. Se esse era o entendimento que ele tinha, naturalmente eu acredito que ele optou ao final, no seu relatório, de não embuti-lo nesse relatório, exatamente para não criar um confronto entre as polícias, né? Eu entendo algo dessa forma, mas o juízo de valor dele, mesmo que dito em uma situação como essa, eu acho que é algo realmente preocupante, porque talvez se ele tivesse afirmado isso no seu relatório, ele poderia reforçar a tese que o Ministério Público vinha defendendo, de que a polícia realmente trabalhou mal, e isso foi algo que nós dissemos publicamente, porque no momento que ela não preserva, e eu particularmente disse isso algumas vezes, que tudo começou com a questão da não preservação do local do crime. Se a polícia tivesse preservado o local, eu tenho certeza de que o resultado da investigação poderia ter sido um outro, né? Mas infelizmente essas provas, elas se perderam e se perdem no decorrer do tempo também. Pronto, e agora qual a ação do Ministério Público? Tem prazo ainda? Quando é que, com essas diligências requisitadas, quando é que se vai concluir esse inquérito? Essa é uma pergunta interessante, porque os leigos e alguns, inclusive, não leigos da área jurídica, não entendem que esse é um prazo impróprio. Nós não temos efetivamente mais prazo
para, definir a ação do Ministério Público. E também não venham nos obrigar, porque esse é um juízo de valor do Ministério Público, a tomar uma posição ou outra, dentre aquelas 3 possibilidades que a lei nos coloca, que é requisitar diligências, denunciar, e isso não é possível nesse momento, em razão, como já falei, da falta de materialidade e autoria, e a outra possibilidade que é o arquivamento. Então, esse é um juízo de valor do Ministério Público. Nós não temos esse prazo, porque quem está requisitando diligências depende do resultado dessas diligências. Você mesmo colocou agora há pouco que o Ministério Público requisitou uma diligência, 2, aliás, ao IML, no tocante a questões periciais, isso em 2014, e ainda não houve o retorno por parte do aparelho judicial do Estado. Então, nós trabalhamos com todos esses empecilhos que colocar prazo seria amordaçar o Ministério Público do seu trabalho. E outra, é bom que se diga uma coisa. Há uma resolução da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado que diz assim, que enquanto houver uma investigação e lá não se apontar a autoria e esse autor não estiver preso, as nossas requisições elas não passam pelo crivo do Poder Judiciário. Nós a fazemos diretamente a quem nós entendemos que deve nos dar a resposta. E essa requisição direta, esse é um trabalho do Ministério Público que está consignado na lei. Na Constituição Federal, o Ministério Público pode requisitar diligências a quem ele entender que deva fazê-lo. Isso não passa pelo crivo do Poder Judiciário, porque não houve, como resultado das 2 polícias, o indiciamento de alguém e esse não tem ninguém preso. Então, não temos prazo para concluir. Nós temos, em verdade, um juízo de valor, e todo o Piauí conhece, de que a estudante foi assassinada, e o trabalho das 2 polícias não conseguiu desmontar aquilo que pensa o Ministério Público. Enquanto tiver possibilidade de nós buscarmos, mesmo já nos distanciando do momento do assassinato, enquanto houver possibilidade de nós buscarmos uma alternativa do ponto de vista legal para mudarmos a questão da natureza da morte e buscarmos a autoria do delito, isso nós faremos, porque é uma responsabilidade nossa, do próprio Ministério Público, e isso nós não abriremos mão dela. Bom, então, para aqueles que estão defendendo o indefensável, para aqueles que estão interessados em achar que o inquérito morreu, a ação do Ministério Público já caducou, vamos aguardar pelo resultado dela. Nós voltamos na próxima semana. Café com informação. Oferecimento Teresina Shopping, Governo do Estado, Colchão Onyx, a tecnologia do prazer, Sesc Senac, Lens, locação de móveis e objetos. Café com informação. Apresentação Arimateia Azevedo.